Eu quero te convidar para uma leitura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Como tema dessa mensagem, nós temos o modelo de vida para a vida. O modelo de vida para a vida. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vou repetir a leitura. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nosso Pai, estamos diante, Senhor, da Tua Palavra e queremos agora humildemente nos curvar a ela e procurar extrair o máximo daquilo que o Senhor quer nos transmitir. Queremos absorver essa palavra, queremos viver por ela. Por isso pedimos, Pai, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente possa compreender aquilo que está sendo dito, que nós possamos levar para a vida, Senhor, aquilo que recebermos nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Bom, nós conhecemos e sabemos que a vida é feita de modelos a serem seguidos. Nós, quando crianças, temos como modelos aqueles que estão próximos de nós, aqueles que constituem as nossas famílias, nossos irmãos mais velhos, nossos pais, mães, avós, tios, tias, professores da escola, se tornam modelos de vida para a nossa vida. De modo que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e vamos absorvendo desses modelos aquilo que vai constituindo o nosso caráter, aquilo que vai constituindo a nossa personalidade. E nós vamos nos tornando quem nós somos, porque nós aprendemos muitas coisas com estes modelos que são colocados na vida. E há bons modelos e maus modelos. Há modelos que são preciosos, que são valiosos, que nos ensinam lições maravilhosas, que edificam a nossa vida, que nos fazem trilhar o caminho do bem. Mas há modelos também de pessoas que muitas vezes nos fazem regredir, nos fazem, de certo modo, não ir adiante, não progredir, não avançar. Mas são modelos que nos inspiram não para o bem, mas para o mal. E dentre tantos modelos existentes no mundo, não só dentro da própria casa, mas também fora da nossa casa, e hoje em dia muito mais, porque dentro de nossas casas e nas mãos de cada um de nós, nós possuímos aparelhos eletrônicos que nos conectam com o mundo, com uma outra dimensão fora das nossas casas. E nós também temos daí modelos que chegam até nós para imprimir nas nossas vidas as suas marcas. De modo que nós precisamos estar atentos a que tipo de modelo nós estamos colocando diante de nós, que nos sirva de parâmetro para a vida, que nos sirva de inspiração para a vida, que deixe uma marca importante na nossa vida. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação quando escreveu a carta aos Efésios, e ele queria dizer aos irmãos daquela comunidade
que existe um modelo de vida para a vida, que existe um modelo ideal, aquele que você pode seguir, aquele que você pode confiar plenamente, seguramente, que a sua vida estará bem encaminhada. Então ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. O modelo é Deus. Deus é um modelo perfeito que o apóstolo Paulo está mostrando para os seus irmãos da comunidade de Éfeso. Diante de tantos modelos que eles tinham diante de si, porque era uma cidade importante, era uma cidade de rota comercial, era uma cidade que tinha altares e deuses diversos, mas dentre todos aqueles deuses que mais se pareciam com os homens, que tinham muitas imperfeições, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Deus, o único Deus, o Criador de todas as coisas, é modelo perfeito. Nós podemos segui-lo, nós podemos nos orientar por ele, porque ele não é manipulador dos destinos dos homens. Ele não é um Deus que nos criou para nos manipular, para nos formar de um jeito em que ele pudesse fazer qualquer coisa conosco, em que ele pudesse nos conduzir como máquinas, como robôs previamente programados. Não. Nosso Deus nos criou livres e para a liberdade. Nós nos escravizamos em nós mesmos, nos escravizamos na nossa busca por uma identidade, por um ideal, por um modelo que não está em Deus, mas por um modelo que segue o nosso próprio parâmetro, o nosso próprio desejo, a nossa própria forma de querer satisfazer o anseio de ser em nós. Então, nessa busca, nós nos frustramos. Nós nos frustramos e criamos imagens, deuses, figuras que se assemelham muito conosco. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, existe um modelo perfeito, existe para onde olhar, existe o Deus soberano, criador de todas as coisas, que não é manipulador dos destinos dos homens, que não nos criou para nos manipular, mas que é modelo perfeito, que altera sim o curso da história de quem o procura imitar. Veja bem, há uma diferença entre essas duas coisas. A manipulação é quando alguém arbitrariamente, do alto do seu poder e da sua capacidade de manipular os outros, faz com que as outras pessoas sigam as suas ordens de forma inquestionável. Você tem que fazer aquilo e a pessoa vai e faz aquilo. Você tem que seguir por esse caminho e a pessoa vai e segue por aquele caminho, como se fosse um robozinho, como se fosse uma máquina programada para apenas obedecer às ordens daquele que está mandando, daquele que está manipulando. Mas Deus não faz assim. Deus nos criou e nos deixou livres. E ele agora se coloca diante de nós como um modelo perfeito a ser seguido. E aqueles que procuram seguir este modelo, aqueles que olham para Deus e enxergam nele a possibilidade de algo a se inspirar, de algo a se viver, de algo que se possa trazer para dentro do coração e que se possa viver por aquilo, que Deus é o que dá sentido real à vida e à existência das pessoas, então nós passamos a descobrir
que a nossa história pode ser alterada no seu curso. Ainda que as coisas estejam indo mal, ainda que as coisas estejam caminhando de uma forma não a trazer bons resultados para você, mas quando você para, quando você reflete, quando você ouve a palavra de Deus, quando você assimila essa palavra de Deus e passa a imitar esse Deus, porque você concordou com a palavra, você disse sim para Jesus, você começa a alterar a sua história. Você começa a mudar o curso da sua história, porque você passou a ser um imitador de Deus. E aí você pode perguntar, mas como? Como é que a gente pode imitar a Deus? Se nós não o vemos, se ele não está aqui diante de nós, frente a frente, olhando nos nossos olhos, eu não posso pegar nas suas mãos, eu não posso olhar os seus passos para onde ele vai, mas nós podemos ouvir a sua palavra testemunhada e registrada na Bíblia por homens que viveram pela fé, por homens que no decorrer de toda a história tiveram uma vida com Deus e uma vida de imitação a Deus pela fé. Sim, a fé é o modo, a fé é o meio pelo qual nós nos tornamos filhos amados de Deus. O apóstolo Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E o termo grego aqui para filhos amados é crianças amadas. Crianças amadas. Imagine uma casa onde um pai está rodeado de crianças que são amadas por ele. É essa analogia que o texto bíblico traz, que nós devemos olhar para Deus como um pai que nos ama, de tal forma que nós podemos nos espelhar nele, que nós podemos confiar nele, podemos ter absoluta certeza de que ele é um modelo perfeito para a nossa vida, que nós podemos segui-lo por qualquer que seja o caminho que ele nos conduza, porque ele não está manipulando as nossas vidas, muito pelo contrário, ele está apenas sendo Deus como modelo perfeito para mudar, alterar a nossa história, o curso da nossa história, quando nós nos tornamos filhos amados, quando nós nos tornamos as crianças queridas da sua casa, quando nós passamos a olhar para ele com amor e através do amor que ele nos ama, enxergando esse amor, recebendo esse amor do Pai e se deixando conduzir por ele. Portanto, a sua vida pode ter um rumo diferente. A sua vida pode ter um sentido diferente. A sua vida pode resplandecer para as outras pessoas de modo que elas vejam a luz de Deus na sua vida quando você se tornar ou quando você já é um imitador do modelo perfeito, um imitador de Deus. E o texto continua dizendo: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Cristo é a vida em amor. Cristo não usou os discípulos, os seus discípulos, para se promover politicamente, para se promover no status social, para enriquecer economicamente. Não, Cristo tinha uma missão muito clara, que era a missão dos relacionamentos, da restauração do relacionamento do homem com Deus e da restauração do relacionamento do homem consigo mesmo e com os outros homens. Nesse sentido, Cristo é a vida em amor, porque como ele não se promoveu politicamente, nem economicamente, nem socialmente através de seus discípulos, ele entregou a sua vida para morrer porque amou, a fim de nos ensinar a amar. Ele amou para nos ensinar que Deus antes nos amou, para que a gente recebesse
para que a gente fosse agraciado com esse amor, que hoje nós vamos celebrar aqui no ato memorial da Ceia do Senhor. O amor de Deus na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Algo extraordinário, algo que nos impacta ainda hoje. Como pode alguém dar a sua própria vida pelo outro? Como pode alguém abrir mão de viver para que outro viva? Mas é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Ele quer. Que a gente aprenda, que a gente assimile. Como nós podemos amar assim? Como nós podemos se entregar da mesma forma como Ele se entregou, na mesma intensidade? Talvez a gente nunca consiga. Mas existe um modelo a ser seguido. Existe para onde olhar, para onde se inspirar. Existem passos a serem seguidos. E esses passos de Jesus nos levam a nos entregar uns pelos outros a cada dia. Existem formas práticas de se fazer isso? Sim, claro. Muitas. Por exemplo, quando alguém chega para você, diz assim: olha, aquele fulano é muito, sabe, a presença dele já me incomoda. E aí você pode tomar uma atitude de se entregar pelo outro e dizer assim: não, mas fulano tem um lado muito bom. Não, fulano é uma boa pessoa, né? Você leva em si o prejuízo de não concordar com aquele que está falando mal do outro para falar bem no lugar. Entende o que eu estou querendo dizer? Nós nos anulamos um pouco para que o outro viva. Nós discordamos de alguém que está querendo diminuir a outra pessoa, a fim de que a outra pessoa não seja diminuída. Então nós nos diminuímos um pouco em não concordar. E isso faz bem à nossa alma. Isso faz com que a gente leve, faz com que a gente demonstre para as pessoas as marcas de Cristo em nós, as marcas de Jesus Cristo em nós. E não é só isso, existem muitas outras formas de nos entregarmos uns pelos outros, quando nós percebemos que o nosso irmão, percebemos que alguém à nossa volta carece de vida, de atenção, de abraço, de solidariedade, e nós nos doamos na medida em que é possível a nós nos doarmos. Nós nos entregamos um pouco para que essa vida chegue à vida do nosso irmão, para que esse abraço possa acolher o nosso irmão e diminuir a dor dele. É assim que nós nos tornamos Jesus em vida e vida em amor. É assim que o Cristo vive em nós, como o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fazendo atitudes assim, nós tornamos essa palavra viva em nossa própria vida. E o apóstolo Paulo termina dizendo que Cristo, ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que é oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus? Primeiramente, ele diz oferta e sacrifício, mas é oferta como sacrifício. Ou seja, o que dará o homem pela sua vida? O sacrifício é um ato consciente de amor que doa a própria vida para que outro tenha vida em seu lugar. Foi isso que Jesus, o Deus que satisfaz, fez por nós. Por que Deus que satisfaz? Porque Ele não satisfez o seu desejo de continuar vivo naquele momento antes da cruz. Mas Ele satisfez o desejo do Pai. E é por isso que Deus
se satisfez em Jesus quando recebeu de suas mãos a própria vida em sacrifício por nós. Satisfez a obra da redenção que já havia sido pensada, que já havia sido consumada na eternidade, mas que agora se materializava entre os homens, que agora acontecia factualmente entre as pessoas. Era Jesus entregando a sua própria vida para satisfazer o amor de Deus, que nos amou com grande amor. Mas Jesus não ficou preso na morte, porque sendo ele justo e sendo ele Deus, ele ressuscitou e venceu a morte. E por isso a satisfação tornou-se uma satisfação plena. Porque aquele mesmo que entregou a sua vida por nós, a ele mesmo foi dada a vida num estado de ressurreição, onde Deus o ressuscitou dos mortos, como diz a palavra. E isso se tornou aroma agradável diante de Deus. O fato de Jesus ter se entregado por nós. E não se trata aqui do cheiro da morte. Não é que Deus se agrada com o cheiro da morte, mas Deus se agrada com o cheiro de uma nova vida renascendo. Porque quando Jesus morreu, as nossas vidas é que renasceram com Ele na sua ressurreição. Nós fomos ressuscitados com Cristo, diz a palavra. Nós renascemos no espírito da ressurreição de Jesus. E este é o aroma agradável a Deus. É aquilo que satisfaz o coração de Deus. É aquilo que satisfaz o amor de Deus incomensurável por nossas vidas. Jesus é Deus que satisfaz Deus, porque satisfaz a vida em sua redenção e sua renovação. Então, qual que é a nossa parte? O que cabe a nós agora? Tendo Jesus feito uma obra tão grandiosa, tendo Jesus dito está consumado, está feito, está realizado, está terminado, não há mais o que fazer. O que nos resta depois disso? Qual é a nossa parte, nós que renascemos de Deus? O que nós precisamos fazer? Ora, seguir o exemplo. Continuar seguindo o modelo perfeito. Continuar vivendo em amor. Continuar permitindo que esta vida de Cristo em nós transforme as coisas à nossa volta. Deixar que a vida nova de Jesus em nós transforme além do nosso coração também o nosso entorno. E através das nossas ações, através das nossas palavras, nós não seremos perfeitos. Nós seremos gente comum. Nós seremos pessoas como outras pessoas, mas pessoas que foram alcançadas por uma graça maior do que elas. Pessoas que se permitiram olhar para um modelo e seguir este modelo. Pessoas que foram amadas por esse Deus que é modelo de nós. E que assimilaram esse amor e agora conduzem as suas vidas de maneira sacrificial, como Jesus, que também se entregou pelas nossas vidas. Nós também agora nos entregaremos em serviço uns pelos outros. O que você pode fazer no dia a dia? O que você pode fazer no seu cotidiano? São ações muito simples. Nós não conseguiremos transformar o mundo todo, talvez não. Mas que o nosso coração esteja em a cada dia servir ao nosso próximo com amor e com alegria no coração. Que a cada dia nós também possamos entender que o nosso entorno faz parte daquilo que é o reino de Deus, porque quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo que nós seremos a agência deste reino aqui no mundo. Portanto, tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor deve ser tocado pelas nossas ações e ser transformado também.
ser transformado. As nossas relações familiares precisam ser transformadas. As nossas relações no trabalho, a nossa forma de encarar o trabalho precisa ser transformada por essa graça que nos alcança, por esse amor de Deus. O nosso lazer precisa ser alcançado. A nossa cidadania, a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade com a casa comum, com o nosso planeta Terra, tudo à nossa volta está ligado a nós, de modo que quando nós seguimos o modelo, quando nós olhamos para Jesus e vemos o seu sacrifício e o absorvemos em nós e o replicamos em certa medida, o replicamos de forma existencial, não mais de forma factual. Ninguém precisa ir mais morrer na cruz. Ninguém precisa ir mais à pena de morte pelo outro. Mas que o nosso serviço demonstre a nossa gratidão, que o nosso serviço uns pelos outros e pelos lugares onde passamos e por tudo que diz respeito àquilo que está à nossa volta, seja mudado, afetado e transformado, porque em nosso coração pulsa o coração de Jesus, porque em nossa vida habita a vida de Jesus de Nazaré, do Cristo vivo. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus nos ensine a cada dia a seguir o modelo de vida para a vida. E que esse modelo possa ser lido nas Escrituras, possa ser cantado nas nossas canções, possa ser vivenciado nas nossas relações e possa ser celebrado todo domingo quando nós nos reunimos e quando nós também partilhamos o pão e o cálice. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Convide as pessoas que estão na sua casa. Nós vamos agora fazer o memorial da ceia do Senhor. Vamos nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, do sacrifício eterno, de como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O Senhor sente o cheiro de vida renascendo e isso agrada ao seu coração. Porque o Senhor é a fonte da vida, é a fonte de todo bem. E aquilo que gera vida e bem agrada ao coração de Deus. É como um aroma suave que ele sente e fica satisfeito. Que você possa ficar satisfeito igualmente. Que você possa também, juntamente com Deus, sentir esse aroma suave. Nesse momento simbólico em que nós vamos partilhar o pão e o cálice. Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de rememoração da tua obra que nos trouxe vida, que nos abriu um caminho, excelente, vivo caminho, e que nos dá um modelo para ser seguido. Nós queremos, Senhor, a cada dia que o teu Espírito Santo nos conduza para seguir o teu modelo, e que a cada dia a nossa história seja transformada e mudada, porque nós estamos seguindo a ti. Senhor, obrigado por termos sido alcançados por um amor tão grande. E hoje nós podemos aprender com esse amor e podemos trazê-lo para as nossas relações e podemos também transformar as nossas vidas e relações por meio desse amor. Nos permita a cada dia viver assim, com essa consciência e mais do que essa consciência, com os atos que vêm dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este símbolo maravilhoso que a cada dia nos traz, nos acrescenta significado e nos traz renovação ao coração e à mente. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.